nos escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Nós começamos alguns meses atrás uma série baseada nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Passamos da metade, hoje vamos terminar o capítulo 15. Essa série que lida com as últimas palavras do Senhor antes dele ser aprisionado e depois crucificado, morrer e ressuscitar. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 15, do verso 18 até o verso 27. Acompanhe com reverência e fé a palavra de Deus. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra a fim de ouvirmos aquilo que o Teu Espírito plantar no nosso coração e rogamos que isso seja realmente, Senhor, motivo para o nosso crescimento e mudança. Que a Tua palavra nos confronte, Senhor, nesta manhã. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito não nos permita, Senhor, apenas escutarmos a Tua palavra como um ruído, mas que nós a ouçamos como palavra do Senhor, e que a nossa vida, então, seja orientada pela verdade da Tua palavra. Dá, ó Deus, que o Teu povo seja alimentado e bem alimentado nessa manhã, e que o coração daqueles que aqui estão se deleitem em ouvir a Tua palavra, se humilhem por seus pecados, mas continuem a correr em direção a Jesus, a fim de que o nome dEle receba a glória. Assim nós oramos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos dados da lista mundial de perseguição, que é um órgão que faz um levantamento do que acontece em países que o cristianismo é alvo de perseguição. Na sua última pesquisa, de 1º de outubro de 2023 até 30 de setembro de 2024, indicou que 4.476 cristãos foram mortos por amarem e seguirem a Jesus Cristo nesses países. 4.476 cristãos foram mortos no período de 30 de setembro de 1 de outubro de 2023 até 30 de setembro de 2024. 4.476. Isso significa, irmãos, que diariamente em 2024, 12 cristãos morreram por causa da sua fé. Não morreram de doença, não morreram de acidente. Eles foram cruelmente assassinados porque amam e seguem a Jesus. Você consegue imaginar o que é ser perseguido? O que você faria se você fosse perseguido e maltratado por causa da sua fé? O que você faria?
Essa não é a realidade do nosso país, irmãos. E nós precisamos pensar sobre essas coisas. Será que nós devemos nos considerar mais abençoados do que os cristãos perseguidos? Ou será que nós não temos o privilégio de ser odiados pelo mundo como eles são, porque afinal de contas nós não parecemos tanto assim com Jesus? Ou nós temos um problema de identidade, ou nós não sabemos qual é a nossa relação com o mundo. E nós precisamos entender qual é a nossa identidade e qual é a nossa relação com o mundo. Nós vimos na exposição da primeira parte do capítulo 15 de João, que aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que estão enxertados na videira, eles estão tão profundamente arraigados em Jesus, que pensam como Ele, frutificam como Ele. Agora, na segunda metade, nós vemos que, além de frutificar como o Senhor Jesus frutificou, aqueles que estão unidos a Ele também desfrutam das experiências que o Senhor Jesus Cristo teve. O capítulo começa falando que aqueles que estão em Cristo dão frutos, e termina dizendo que aqueles que estão em Cristo mantêm uma relação com o mundo semelhante à que Jesus teve. Em outras palavras, como o mundo odiou o Senhor, Ele odiará aqueles que o seguem. Nós veremos, irmãos, nesses poucos versos do capítulo 15, 3 verdades que precisamos reconhecer sobre o mundo. Então, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe com atenção a exposição do texto e veremos cada uma dessas 3 verdades que devem nos ajudar a compreender a nossa relação com o mundo. A primeira verdade, nos versos 18 a 21, é: reconheça que o mundo nos odeia. Essa é a primeira verdade. Reconheça que o mundo nos odeia. As palavras de Jesus aqui registradas, irmãos, são bastante claras. Você certamente, com a sua Bíblia aberta, poderá dizer: o pastor não está interpretando o texto, ele está dizendo o que o texto diz. É exatamente o que o texto diz. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Essas palavras têm a intenção, irmãos, de preparar os discípulos para que eles não ficassem surpresos com o ódio do mundo. Mas o texto registrado por João tem um propósito além desse, que é não deixar que os próximos cristãos se iludissem. A vida cristã não é um mar de rosa. Se somos cristãos de fato, irmãos, o mundo vai nos odiar. Isso é um fato, como apresentado no verso 18. E não pense que isso era só para os apóstolos. Não era, irmãos. Os cristãos são odiados de diversas formas. Como nós vimos, alguns são assassinados. Se você começar a ler as pesquisas sobre isso, você verá também que alguns são torturados e depois soltos, outros são aprisionados, alguns têm os seus bens furtados, as suas casas destruídas, os seus amados assassinados para afetá-los. E isso não é história do passado, a gente está falando também de coisas que acontecem atualmente. O mundo odeia Jesus e odeia aqueles que o seguem e o amam. Então, você deve se perguntar: se eu não sou odiado por causa da minha fé, pode haver algum problema comigo. Mas nem todas as razões pelas quais a gente não é odiado é pecaminosa, irmãos. Nós também podemos não ser odiados porque nós vivemos integralmente numa comunidade de cristãos o tempo todo. Mas quem vive hoje, o tempo todo, numa comunidade de cristãos? Quem vive? Talvez algumas pessoas são amadas e não odiadas pelo mundo porque elas se furtam de entender a sua relação com o mundo e dar testemunho ao mundo. Talvez alguns nem se pareçam com cristãos, eles nem se pareçam com Jesus, eles não pensem como os cristãos pensam. Mas só você pode fazer esse exame. Claro, pelo auxílio do Espírito Santo. E você deve fazer. Certificar-se da real razão de você ser tão amado por pessoas que não amam o teu Salvador. Você deve fazer esse exame. Como as pessoas que não amam o meu Salvador gostam tanto assim de mim?
se essa é a sua realidade. Nos versos seguintes, de 19 a 21, Jesus vai apresentar 3 razões por que os discípulos e nós somos odiados pelo mundo. A primeira delas é que nós não somos do mundo. É isso que ele diz no verso 19. Nós não somos do mundo. Perceba, irmãos, ele diz que o mundo ama o que era seu. Ele ama o que era seu, o que é próximo, o que é igual. Mas o que é diferente é odiado pelo mundo. Os verdadeiros crentes outrora foram do mundo, mas não mais são, porque Cristo os tirou, os escolheu dentre o mundo, para que eles vivam uma outra realidade. Eles são tirados de um mundo de trevas e são colocados em um mundo de luz. E nesse mundo de luz há um rei, chamado Jesus Cristo. Nós temos então uma nova pátria, nós vivemos uma nova esfera, uma nova realidade. E isso causa espanto ao mundo. Porque isso, irmãos, faz com que a nossa devoção não seja a políticos, sejam eles de direita ou de esquerda. Não sejam a famosos. Não seja as pessoas da nossa família, mas seja ao Rei Jesus Cristo, que é o único que leva os homens a Deus. Isso facilmente nos distingue do mundo, irmãos. O mundo tem seus ídolos, o mundo tem seus cristos moldados de acordo com o coração deles. Desse modo, quando nós falamos do verdadeiro Cristo que nos escolheu do mundo, para não sermos mais do mundo, isso faz parecer que a gente é gente de outro mundo. E nós podemos ser acusados de fanáticos, lunáticos, fundamentalistas religiosos, mas a verdade é que o mundo nos odeia porque nós somos diferentes. Porque nós falamos de um rei que eles não reconhecem. Nós abandonamos a vida como é vivida no mundo, irmãos. E isso causa escândalo ao mundo. Eu não sei se você conhece a história de alguém, e essas histórias são muito comuns. Um ímpio que se converte passa muitas vezes a ser ignorado e desprezado pelos seus antigos amigos e até mesmo por alguns dos seus familiares. Porque agora ele não pertence mais a essa realidade. Cristo tira os seus do mundo e o mundo os odeia por causa disso. Essa é uma razão apresentada por Jesus. Segunda razão, no verso 20, se eles odiaram o Senhor, eles vão odiar aqueles que o seguem também. Nesse verso, Jesus agora retoma algo que ele já havia dito lá no capítulo 13. Não é o servo maior do que o seu senhor. E ele continua, preste atenção no texto. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a palavra de vocês. Note o que acontece, irmãos. Acontece que os seguidores de Jesus, eles recebem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins de estarem unidos a Jesus. E por coisas ruins eu quero dizer o seguinte: Jesus foi odiado e nós seremos odiados também. Mas curiosamente, as pessoas vão guardar, algumas, aquelas que ele quiser resgatar do mundo, vão guardar a nossa palavra como guardaram a dele. Obviamente, isso vai acontecer se nós pregarmos a Jesus em verdade. Se a nossa palavra for igual a de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é que por pregarmos e ensinarmos o que Jesus ensinou, nós seremos odiados por uns e amados por outros. É isso que acontece. Você não vai ter hegemonia de amor. Nem todo mundo vai amar você. Alguns vão odiar você. E de acordo com a perspectiva apresentada por Jesus, isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Sem dúvida. Veja, irmãos, lembre-se como o ensino de Jesus incomodou os religiosos do seu tempo. Os religiosos, aqueles que eram os detentores da palavra de Deus. Por vezes, nós também recebemos oposição de gente de dentro da igreja. Nós também somos odiados por quem, às vezes, professa a fé cristã. Somos perseguidos e até difamados por quem é do cenário religioso. Porque a religião sem Cristo, quando confrontada com a verdade, persegue.
A religião sem Cristo, quando confrontada pela verdade, persegue. Foi isso que os judeus dos dias de Jesus fizeram. É isso que os islâmicos fazem. Você já viu algum cristão matar um islâmico pela fé dele? Mas basta você conhecer um pouquinho das histórias de cristãos convertidos no Oriente Médio e você verá que muitos islâmicos matam cristãos. Por sua fé. Nós vemos, irmãos, que o mundo odeia mesmo a fé cristã de graça. Nós temos visto nos noticiários grupos progressistas invadindo igrejas, destruindo patrimônios das igrejas, batendo e agredindo cristãos, mesmo no Ocidente. Não estou falando só do Oriente, não. Você já viu um cristão chegar numa palestra de progressistas e fazer um estardalhaço e agredir as pessoas lá? Não. Mas progressistas invadem as igrejas hoje. Às vezes, as mulheres entram nas igrejas nuas para afrontar os membros da igreja. É isso que acontece. A verdade que nós carregamos, irmãos, por si mesma desperta o ódio, porque eles odeiam a Jesus e tudo aquilo que ele representa. Eles também odeiam aqueles que amam e seguem a Jesus. Portanto, se você fica calado e não diz nada sobre a sua fé, talvez aí no mundo em que você vive, no seu trabalho, na sua escola, você não será odiado. Basta você ficar quietinho. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Alguém que realmente ama Jesus consegue não falar dele? Alguém que ama Jesus consegue não dizer a um pecador que só em Jesus há salvação e em nenhum outro? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que isso seja impossível para alguém que ama Jesus. Porque é alguém que descobre um tesouro infinito não consegue conter o seu entusiasmo. Alguém que vê a glória de um homem-deus, de um Deus-homem, tão amoroso e bondoso, não consegue calar-se, a não ser que você seja um cristão doente ou não seja um cristão. No verso 21, o Senhor apresenta mais uma razão para o mundo nos odiar. O mundo nos odeia, irmãos, por causa de Jesus. Isso pode ser parecido com aquilo que o verso 20 disse, mas tem uma diferença significativa. Jesus diz que o mundo perseguirá e odiará os seus discípulos por causa do nome dele, porque eles não conhecem o Pai. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que eles não serão odiados e perseguidos. Olha só, os crentes, os discípulos não serão odiados e perseguidos porque eles são chatos, indiscretos, irresponsáveis, hipócritas, ríspidos, orgulhosos, tolos na forma de pensar e falar. Eles serão perseguidos por causa de Jesus. Eu não sei se você já conheceu algum evangélico que ele está lá no trabalho dele, ele deixa de fazer o trabalho dele para dizer que ele vai pregar o evangelho lá no trabalho dele. E ele dá um baita mau testemunho para os não crentes que estão ali. E aí, o patrão, o supervisor exorta aquele indivíduo. E depois de exortar aquele indivíduo, o indivíduo diz o seguinte: é perseguição cristã. Não é perseguição cristã. Isso não é perseguição, tá, irmãos? Nós não temos que ser odiados por causa dos nossos próprios pecados, irmãos. E muitos cristãos são odiados em virtude das suas condutas reprováveis e não por causa de Jesus. O ensino de Jesus nesses versos, irmãos, não pretende nos deixar aptos para ser odiado. É uma afirmação, nós seremos odiados. Ele quer deixar-nos conscientes. Então, você é odiado por quê? Por andar na verdade e testemunhar acerca de Jesus Cristo. E isso não deve te surpreender. Por quê? Porque isso é a fé cristã.
A fé cristã não está centrada no homem, mas em Jesus. Não se trata do nosso bem-estar terreno, irmãos, trata-se de Jesus. Esses versos nos ensinam a tomar uma cruz, é isso que ele está dizendo. Então, não se iluda, se você quer seguir a Jesus, você será odiado pelo mundo. Contudo, seja odiado pela razão certa. Não diga que você é perseguido quando a razão do ódio das pessoas por você são os seus próprios pecados. Isso não é perseguição. Isso é falta de conformidade com a fé. Mas se você é perseguido pela razão certa, então é por causa do nome de Jesus. E nisto você pode se alegrar. Nisto você pode se regozijar. Nós aprendemos nos versos 18 a 21 que o mundo nos odeia, irmãos. Agora, nos versos 22 a 25, nós veremos uma segunda verdade. E essa segunda verdade é: reconheça que o mundo está sob o juízo de Deus. A primeira é: reconheça que o mundo nos odeia. A segunda é: reconheça que o mundo está sob o juízo de Deus. Por que isso é importante nesse cenário? Às vezes, irmãos, nós tememos o mundo e as pessoas que governam o mundo. Nós nos esquecemos que há um Deus que governa o mundo e que está sobre o mundo. E o mundo está sob o seu olhar justo. E aqui Jesus pontua 2 agravantes que provocam o juízo divino, justamente para os discípulos compreenderem que eles podem ficar tranquilos, que Deus há de vingar o sangue dos inocentes. Jesus deixa muito claro que eles são indesculpáveis. O primeiro agravante nos versos 22 a 23 é: o mundo recebeu a visita do Senhor Jesus. Isto é, irmãos, Jesus veio ao mundo, o mundo pode conhecê-lo, e por isso eles não têm desculpa nenhuma. Eles estariam desculpados deste pecado de ignorância caso o Senhor não tivesse vindo, mas ele veio. E imagine que esse homem santo e bondoso andou entre eles, e eles odiaram a Jesus. E Jesus diz aí no texto que eles não apenas odiaram a Jesus, porque ao odiarem a Jesus, eles odiaram também o Pai. O próprio Deus estava entre os homens, e eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles odiaram o Senhor. Por isso, quem odeia o Filho, odeia também o Pai. Assim como quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Quem odeia o Filho, odeia o Pai. Essa é a dinâmica da nossa união com Cristo, irmãos. Lembrem-se, quando Paulo, confrontado pelo Senhor, estava perseguindo a igreja, e o Senhor diz a ele: Paulo, Paulo, por que você persegue a igreja? Não. Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Então, do mesmo jeito que aqueles que perseguem a igreja perseguem a Jesus, aqueles que odiaram a Jesus, odiaram o Pai. Nós não podemos nos esquecer que o mundo não é inocente, irmãos. E não podemos esquecer que ele está sobre os olhares justos do Deus vivo. Então, isso é um agravante. Jesus esteve entre eles e eles o ignoraram. Os versos 24 e 25 falam do segundo agravante. O mundo recebeu a revelação do Senhor. Isso também parece muito próximo da primeira, mas não é. Note, irmãos, que Jesus aqui enfatiza que ninguém fez aquilo que ele fez. Ninguém. As obras de Jesus revelaram quem ele era e o que ele estava fazendo. Mas o mundo, ao invés de amá-lo, preferiu odiá-lo. Foi assim. E Jesus diz algo ainda. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura, e aqui ele cita um salmo messiânico, o Salmo 69, verso 4, para enfatizar que o mundo o odeia sem motivo algum, sem justificativa. Isto é, o que ele fez de mal para despertar o ódio do mundo? Nada. Talvez você pergunte, mas por que Jesus insere esse discurso aqui, que parece estar um pouco desconectado sobre aquilo que ele fez? Há pelo menos 2 razões pelas quais Jesus falou sobre esses agravantes no mundo, irmãos.
O primeiro, para que os discípulos e os posteriores leitores de João não se misturassem com o mundo. Nós precisamos saber que o mundo está sob o juízo de Deus. Portanto, não se misture com o mundo. Mas o que é exatamente se misturar com o mundo? O que é? É ser um amigo do mundo. Compartilhar dos interesses, dos valores do mundo. E por compartilhar, eu digo, irmãos, pensar igual ao mundo. Viver igual ao mundo. Alguns crentes parecem ter amigos, os amigos mais próximos de fora da igreja, no mundo. São os amigos mais valiosos para eles. Você está vivendo como o mundo quando os seus desejos mais profundos têm a ver com as coisas que perecem, com as coisas que se corrompem, com as coisas que não durarão até a eternidade, com as coisas que estragam. Se você vive assim, você está se misturando. O mesmo apóstolo João escreveu em sua carta, em sua primeira carta: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago escreve que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. O que você tem amado, meu irmão, minha irmã? Com quem você tem se parecido? Com alguém do mundo ou com alguém da fé? Quais são os seus interesses, valores? Qual é a visão de mundo que você tem? A visão que você tem do mundo revela que você é deste mundo ou que você é de outro mundo? Você tem se misturado com o mundo? Jesus quer deixar claro para os discípulos: não se misturem com o mundo. Segunda razão: se o mundo está sob o juízo de Deus, irmãos, por que os discípulos deveriam temer o mundo? Lembre-se do ensino de Jesus lá em Mateus: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Por que temer o mundo? Jesus quer que os cristãos não sejam surpreendidos pelo ódio do mundo, mas sejam corajosos para encararem as lutas pela perspectiva do futuro que está garantido. O mundo será julgado e os cristãos serão redimidos, irmãos. Por isso, coragem, o nosso destino está garantido. Não tema quando você ver que alguns cristãos são assassinados e mortos. Digo-lhes, maior privilégio é o deles do que os nossos, não pela perseguição em si. Porque o cristão não tem que ser masoquista, isto é, gostar do sofrimento. Não pela perseguição em si, mas pela glória, de dar a glória a Jesus, custando a própria vida. Isso é um prêmio para os santos, irmãos. Ainda que seja obtido com muita dor. Nós devemos reconhecer, então, que o mundo nos odeia e também devemos reconhecer que o mundo está sob o juízo de Deus, porque isso vai nortear a nossa relação com o mundo. Nós aprendemos essas duas verdades até agora. Agora vamos para a última, nos versos 26 e 27. E a última verdade que nós veremos é: reconheça que nós fomos enviados ao mundo. Reconheça que nós fomos enviados ao mundo. Preste bem atenção nisso, meu irmão. O mundo odeia você, mas você não deve odiar as pessoas do mundo. O mundo está sob o juízo de Deus, mas você não deve odiar as pessoas do mundo. O ensino de Jesus não pretende fazer com que nós vivamos no ostracismo. O que é ostracismo? É quando a gente se retira do mundo, quando a gente se isola, quando a gente não se envolve com nada, como faziam os monges na Idade Média. Não. O ensino de Jesus é um ensino bastante realista. Nós estamos no mundo, trabalhamos no mundo, vivemos no mundo e por isso somos chamados a servir no mundo e nos relacionarmos sim com as pessoas do mundo, a fim de darmos testemunho acerca de Jesus para elas. A nossa missão é ir ao mundo, irmãos, assim como Deus enviou o seu Filho à terra
o Filho enviou-nos ao mundo. E esses 2 versos finais do capítulo 15 retomam agora o tema do Paráclitos, do Consolador, do Espírito Santo, que será enviado da parte do Pai para dar testemunho acerca do Senhor Jesus. E os discípulos são, no verso 27, colocados em paralelo, como se no 26 o Consolador desse testemunho e no 27 os discípulos dessem testemunho. Mas o que está acontecendo aqui é que João está ensinando que essas coisas andam juntas. Por meio de quem o Espírito deu testemunho de Jesus quando ele veio? O Espírito vem no Pentecostes. E imediatamente após o Pentecostes, Pedro dá testemunho de Jesus Cristo e acerca dele. O que o texto está dizendo então é que os verdadeiros cristãos, irmãos, que são odiados pelo mundo, estão municiados do Espírito Santo para dar testemunho por meio do Espírito Santo. O Espírito é quem garante que esse testemunho aconteça. E nós recebemos o Espírito, assim como os discípulos receberam o Espírito. Nós devemos fazer o que Pedro fez dentro da esfera de atuação que nós temos nos dias de hoje. Nós precisamos dar testemunho acerca do Salvador ao mundo. Por isso, se retirar do mundo não é uma opção, irmãos. Mas pense bem, será que dar testemunho ao mundo que nos odeia é uma coisa fácil? Claro que não. Talvez você encontre algumas pessoas que são capazes de ter um bom diálogo sobre a fé, mesmo não sendo crentes. Talvez você encontre. Mas a mentalidade das pessoas está tão distorcida religiosamente que às vezes ela diz assim para você: eu concordo com você. As pessoas estão confusas, irmãos, no mundo. E isso exige que nós sejamos até mais enérgicos e mais claros naquilo que nós devemos comunicar do Evangelho. E quando nós fizemos isso, quando nós fomos mais claros em dizer para as pessoas que Jesus é o único caminho, e o que isso significa, que não há santos, que não há outros deuses, em dizer que a fé cristã é a única verdadeira e todas as demais são falsificações, isso vai despertar indignação. O próprio testemunho pode despertar essa indignação. É por isso que algumas pessoas às vezes ficam paralisadas, elas não dão testemunho da verdade, principalmente se elas estiverem em um ambiente hostil. E realmente é necessário ser cuidadoso, mas veja bem, irmãos, viver paralisado e não dar testemunho de Jesus é pecaminoso. Porque isso é desprezar a obra do Espírito em nós. Não despreze que o Espírito está com você. Então, o que você tem que fazer? Contar às pessoas acerca de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez. Diga às pessoas que elas são pecadoras. Diga às pessoas que elas precisam se arrepender e crer em Jesus como você fez. Diga que só Jesus pode resolver o problema do pecado no nosso coração. Só Ele pode conceder perdão e estabelecer um relacionamento com Deus. Não tenha medo de oferecer um discurso e um testemunho exclusivista. Conte ao mundo que te odeia que só Jesus pode salvá-lo, porque essa é a sua missão. Você foi enviado ao mundo. E lembre-se, irmãos, alguns de nós podem se lembrar disso. Nós já fomos do mundo. Não somos mais. Nós deixamos de ser do mundo porque Cristo nos escolheu. Por isso, embora o mundo te odeie, não odeie as pessoas, porque você já foi do mundo. Só Deus é capaz de odiar santamente. Com perfeição. Nós não. Odiar as pessoas. Nós não. Por isso, não se esqueça das verdades que nós aprendemos hoje, irmãos. O mundo nos odeia, o mundo está sob o juízo de Deus, e nós fomos enviados ao mundo, mesmo que este seja hostil a nós. Eu comecei o sermão falando sobre os cristãos assassinados
por dia no ano passado, cerca de 12 cristãos por dia foram assassinados no ano passado. E é até curioso que às vezes esse tipo de informação surpreende as pessoas. Não deveria nos surpreender, irmãos. Não deveria. Nós deveríamos estar bastante conscientes daquilo que Jesus já disse há 2000 anos atrás e que está aqui, na sua palavra. O mundo odeia vocês por minha causa. E sabe de uma coisa? Vocês precisam ser alertados. O que garante que isso não vai chegar aqui? O que garante que isso não pode bater na sua porta? Nós estamos preparados para ser odiados de forma violenta e física? Porque a gente sabe que há um ódio verbal proferido nas redes sociais contra a fé cristã e o cristianismo hoje. Mas você está preparado para receber violência física? Você está preparado para o ódio na sua forma mais cruel? Anos atrás eu li o relato de um cristão chinês, num período em que a China era ainda mais perseguida do que é agora. Depois de alguns anos sofrendo tortura, ele conseguiu fugir da China e contar o seu testemunho para muita gente do que Deus tinha feito na vida dele. Ele chegou então em um país europeu e um pastor carinhosa e sinceramente foi até ele e disse: irmão, a nossa igreja está orando para que a perseguição na China não acabe. Então ele respondeu: não ore para que a perseguição acabe. Ore para que Deus nos dê costas fortes para suportarmos a perseguição para a glória de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender, irmãos, a perspectiva de alguém que conhece a sua própria identidade? Não confunda isso com ter prazer no sofrimento, tá? Não é prazer no sofrimento. É saber a sua identidade. É inevitável que nós seremos odiados pelo mundo. É inevitável, irmãos. Jesus disse isso. Esse homem sabia que a perseguição por vezes era inevitável por causa do anúncio do evangelho em si. O anúncio do evangelho em si provoca oposição. As coisas são assim no mundo. Esse irmão não estava iludido sobre a sua relação com o mundo. Ele sabia que era inevitável ser odiado. O ensino de Jesus foi fundamental para os discípulos, para aqueles que eram os primeiros ouvintes, irmãos. Eles não ficaram iludidos com o mundo depois. Não ficaram. Vocês lembram do Pedro que negou a Jesus ali, pressionado por algumas pessoas, perto da casa do sumo sacerdote? Então, depois, esse Pedro, por ter pregado o evangelho, foi convidado pelo sinédrio judaico e ordenado a não ensinar mais o nome de Jesus. Então, Pedro e João responderam, isso está lá em Atos 4:19, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, olha só, eles disseram assim, parem de falar no nome de Jesus, parem de falar no nome dele. Não, nós não podemos fazer isso, nós não podemos parar de falar, não podemos. Mais tarde eles foram presos novamente, repreendidos novamente por ensinarem acerca de Jesus, e de novo orientados, não preguem esse nome. Então Pedro diz para eles, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Pedro não estava iludido na sua relação com o mundo, irmãos. E sabe de uma coisa? Eles não ficaram ressentidos pelo ódio do mundo. Eles não ficaram assim, o mundo está judiando da gente. Pelo contrário, mais à frente, em Atos 5, eles são açoitados. E o registro de Lucas diz o seguinte, eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. As afrontas aqui, irmãos, eram as marcas nas costas de várias chibatadas. Portanto, saiba qual é a nossa relação com o mundo.
E não tema a perseguição e nem a morte. Seguir a Jesus é vida, mas não é vida aqui, irmãos. É vida eterna, num outro mundo, numa outra realidade. Não se iluda. Seguir a Jesus está associado primeiramente à cruz e depois à coroa. A coroa está reservada para aqueles que carregarem a cruz. Mas sabe de uma coisa? Diferente de Cristo, a gente não está sozinho carregando a cruz. A gente não está sozinho encarando as aflições deste mundo. A gente não está sozinho, irmãos, dando testemunho e tendo que achar coragem para falar da verdade. O Espírito está conosco. Ele nos deu o seu Espírito que nos habilita. A coragem de Pedro, de João, era por causa do Santo Espírito. Então, não tema. Se a perseguição bater à porta, o Senhor fortalecerá as nossas costas para que a gente sofra pelo nome dEle. Não tema o mundo, irmãos, que te odeia. Não tema. Dê testemunho acerca de Jesus a ele. Você foi enviado a esse mundo e enviado às pessoas que vão odiar você. Não se esqueça disso. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, nós rogamos, suplicamos ao Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dando ousadia e coragem para testemunhar acerca de Jesus. Nós te louvamos porque no nosso país não há perseguição física, Senhor. E não pedimos que o Senhor a traga a nós. Mas se essa for a tua vontade, Senhor, então que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória e darmos o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Ó Senhor, mas enquanto nós não somos perseguidos fisicamente, não em grande escala no nosso país, concede-nos ousadia para darmos testemunho da verdade, para falarmos acerca daquilo que Jesus falou, para falarmos acerca daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez, para mostrarmos ao mundo que só em Jesus há salvação. Ó Deus, que sejamos fortes e que compreendamos a nossa relação com o mundo em que vivemos, a fim de que os nossos olhos estejam fixos num outro mundo, no mundo onde não haverá perseguição, sofrimento ou dor, mas só alegria e regozijo para todo sempre. Que essa nossa esperança, ó Deus, seja firmada em nosso coração, a fim de que nós vivamos o presente pela esperança futura. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.